Livro Compreendendo a Unção, de Kenneth Hagin. Capítulo 4. Ministrando a cura sem a unção. As Escrituras não dizem estes sinais hão de acompanhar aqueles que são batizados com o Espírito Santo, mas declaram: e estes sinais seguirão aos que crerem, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, verso 17, parte A, e 18, parte B. Repeti esses versículos diante da minha congregação batista. Pregava-os de púlpito, mas não impunha as mãos publicamente sobre os membros da igreja. Quando, porém, os visitava nos lares, lia esses trechos para eles. Vejam, está escrito aqui: cremos, não é verdade? Você crê em Jesus? Sim, sem dúvida, respondiam. Vou impor as mãos sobre você e Deus vai curá-lo, dizia-lhes. Depois de entrar nos círculos pentecostais, descobri algo. Ao conversar com os pastores, embora sendo um jovem pregador batista, sem o batismo com o Espírito Santo, consegui uma porcentagem maior de cura entre os membros da minha igreja do que meia dúzia de pastores pentecostais com as pessoas das igrejas deles. Alguns diziam quase nunca terem conseguido uma cura. Em minhas experiências, no entanto, essas bênçãos eram constantes. A diferença era porque eu ensinava apenas a fé e a oração. Eu não tinha qualquer unção, nada sentia, e coisa alguma passava de mim para eles. Uma dessas primeiras experiências com a cura envolveu a pianista de uma igreja rural onde eu era o pastor. Certo domingo, quando ela faltou, perguntei se alguém tinha notícias e fui informado de que ela estava no hospital. No dia seguinte ainda, seria submetida a uma cirurgia. Levantei-me muito cedo naquela manhã, pois queria vê-la sem que estivesse anestesiada e incomunicável. Cheguei ao hospital antes dos primeiros raios do sol. Li para ela as Escrituras e a arrematei. Quero orar por você. Aqui está o que a Bíblia diz. Tinha levado comigo uma garrafinha de azeite e observei. Vou ungí-la com azeite. Acrescentei então. Aqui está escrito que os sinais seguirão aos que crerem, e podemos impor as mãos sobre os enfermos. Vou fazer isso agora. Embora estivesse acostumado a ver pessoas receberem a cura, não esperava que naquele caso isso fosse acontecer tão rapidamente. Quando comecei a orar por ela, exclamou: Uau! Recebi a cura! E pulou da cama imediatamente. Nunca chegou a ser operada. Se funciona desse jeito para os batistas, será assim com qualquer pessoa, e eu ainda nem tinha um batismo com o Espírito Santo. Testemunhei curas do tipo que ela recebeu, quando eu era um pregador batista sem qualquer unção especial para orar pelos enfermos, e jamais experimentei qualquer sensação diferente. Por ser batista, nem sequer sabia se deveria ter sentido algo. Deus, no entanto, honra sua própria palavra. Quando passei para o ministério do Evangelho pleno, não recebi novo Espírito Santo, pois ele não é composto de gêmeos ou trigêmeos. Há um só Espírito, mas existem variedades de unções. Na verdade, esse Espírito realiza entre nós toda a obra de Deus. Meus colegas, pastores e professores de teologia entre os batistas sulinos tinham advertido-me contra a convivência com as pessoas do Evangelho pleno. Certo mestre bíblico e de grande destaque, formado em um seminário de fama, disse: Kenneth, tenha bastante juízo entre aquela gente do Evangelho pleno. Por quê? Perguntei. Aquele falar em outras línguas é do diabo, respondeu. Não sabia se era ou não. Entendi apenas que os pentecostais tinham razão em crer na cura divina, e assim continuei a manter a fraternidade com eles.
Minha fé era fortalecida pelo convívio com pessoas que acreditavam em cura divina. Depois de receber a plenitude do Espírito Santo e falar em outras línguas, fui depressa me encontrar com aquele mestre do ensino bíblico. Para o caso de ele não se referir ao assunto, eu mesmo levantei a questão. Começou a advertir-me novamente: olha, você precisa tomar cuidado com essa gente do Evangelho pleno. Por quê? Voltei a perguntar. Antes de criticá-los, ele disse: seja como for, reconheço que eles têm uma vida melhor do que nós, e de muitas maneiras são bem fiéis à Bíblia e têm muita fé. Mas falar em outras línguas é do diabo. É mesmo? Perguntei. Sim, respondeu. É. Fiz outra pergunta então. Logo, o Espírito que lhes concedeu falar em outras línguas é do diabo? Exatamente. Complementei. Se for assim, a totalidade do movimento dos batistas sulinos é do diabo. Ele quase engoliu seu pomo de Adão. Finalmente procurou respirar e gaguejou. Ora, o que está dizendo? Veja, repliquei. O mesmo Espírito Santo de quem renasci quando estava na Igreja Batista concedeu-me que eu falasse em línguas. Não, não fale tal coisa. Por que não? Oh, não pode ser assim. Argumentei depois. Como pode saber? Simplesmente sei. Indaguei em seguida. Alguma vez já falou em outras línguas? Não. Pois bem, comentei. Você é mestre em ensino bíblico e em Provérbios 29:20 está escrito que o tolo dá sua resposta sobre um assunto sem o ter examinado. Não seja tonto, portanto. Se nunca falou em outras línguas, não está qualificado para opinar sobre o assunto. Você conhece o Espírito que recebeu no momento do novo nascimento, não é? Sim, pois é o mesmo Espírito que recebi entre os batistas quando nasci de novo. Não foi outro. Ele permitiu-me falar em outras línguas. Oh, não pode ser assim, gaguejou de novo. E prosseguiu. Vou estudar o caso um pouco melhor e então entrarei em contato com você. Já se passaram aproximadamente 46 anos depois dessa conversa, e até hoje ele nunca mais falou comigo. A moral da história é que aquela unção em você visa ao ensino. Graças a Deus,